acho que a fé são dois pilares e só tem sentido quando elas estão bem firmes em nós. Eu creio em Deus, mas também creio em mim. A fé que eu professo no céu tem que me fazer olhar para a terra com uma nova esperança. É no meu chão, é no seu chão que você experimenta acreditar em Deus. Mas quais são as consequências de crer em Deus? É você criar dentro de você cada vez mais condições para potencializar o que você é. Isso é conversão, minha gente. E por isso que eu dizia antes que o cristianismo não pode viver, sobreviver sem humildade. De você começar a pensar que você ainda não esgotou a sua possibilidade como mulher, por exemplo. Você ainda não chegou ao conhecimento de tudo aquilo que você pode. Por isso tem a vida inteira para isso. Eu olho para minha mãe hoje, nesse momento da vida em que eu tenho a oportunidade de conviver com ela, já com tantas fragilidades, fruto do tempo. Eu olho para minha mãe e vejo que ela ainda não se acostumou com ela. Sabe? Uma mulher que ainda não está satisfeita com o que já chegou. Então eu vejo a minha mãe se desafiando o tempo todo. Essa semana eu estava aprendendo inglês, gente. Um assessor que trabalha comigo, que tem um carinho muito grande com ela, estava levando para fisioterapia a semana inteira. E cada dia ele ensinava uma palavra nova para ela. Mas ela só aprende se estiver associada com o português, por exemplo. Aí então ele falava: Dona Ana, como é que fala porquê em inglês? Aí ela lembrou: é o why. Lembrei da mineira. Então isso mesmo, Dona Ana. Mas se ela quiser falar porquê, fala o why. Lembra do why. Why. E eu achei bonitinho ela naquele esforço de decorar palavras para poder manter a mente boa, né? Funcionando. Aí eu olho para ela e fico pensando que eu ainda não sou o filho que eu posso ser. Não por culpa, pelo desejo mesmo, sabe? Eu não sei quanto tempo eu tenho a minha mãe na minha vida. Eu não quero me privar da oportunidade de extrair do meu coração o filho que ela ainda pode ter. E quanto mais eu extrair este filho que ela pode ser aqui, com meu esforço e acolhendo a graça de Deus na minha vida, maior será a minha satisfação quando nós estivermos separados. De você saber que você não se economizou na sua capacidade de ser filho. É isso que faz, minha gente, depois a gente ter uma saudade boa. Saudade com remorso é muito doída, mas saudade boa, aquela de que você fez o que deveria fazer. Já parou para pensar nisso? Que você ainda não é o filho que você pode ser? Que você está em processo de subir para alcançar isso? Isso é fé. Essas são as consequências concretas da religião em nós. Para que eu vou à igreja todo sábado, todo domingo? Para que eu vou ao culto? Para que eu vou à missa? Para que Deus me faça um ser humano melhor. De nada vale eu entrar dentro da igreja, mas não permitir que os aprendizados ali, que a palavra de Deus venha modificar o meu jeito de ser gente. É religião morta, minha gente. É religião de preceitos, de repetição. Não. Pensar que você ainda não é a mãe que você pode ser. Que você ainda tem tesouros escondidos dentro do seu coração que ainda não foram encontrados. E tem que lapidar, tem que buscar, tem que garimpar. O ser humano é um garimpo que nunca termina de fornecer diamantes. Isso vale para todos nós. Do mais talentoso ao menos beneficiado. Vale para todos nós. Porque às vezes aquele que está menos beneficiado é porque ele ainda não teve coragem de se buscar. Ele não teve coragem de se investigar. E os bons amigos, as boas convivências, as boas influências, são essas que não permitem que a gente se acostume com aquilo que a gente alcançou de nós. É como um músico, não é? De nunca estar satisfeito com aquilo que vocês já aprenderam. Não termina nunca esse aprendizado em nós. É voando alto que a gente chega. Essa é a diferença da galinha para a águia, né? Já viu como vivem as galinhas? Já prestou atenção? Em casa eu tenho algumas galinhas, são uma belezinha. E outro dia observando, o muro que a separa da liberdade é dessa altura.
Mas elas não sabem, elas não olham para cima, né? Mas o cara faz é olhar de lado. Cisca, 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 bica, 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 e não olha para cima não, então não vou. A águia não. A águia tem sempre os olhos voltados para onde? Ela procura o lugar mais alto e de lá observa ainda mais as alturas. Às vezes eu encontro algumas pessoas que se parecem muito com as galinhas. Fica ciscando as misérias o tempo todo. Eu tô magoada com ela. Toda hora que você encontra, tá magoada por alguma coisa. Eu tô chateada demais. Ou então aquela que tá... Tem umas pessoas que fazem o espírito de vítima constante, né? Tá sempre decepcionada com a vida. Tá sempre chateada, muito problema. E ela não quer que resolva os problemas dela. E se ela perder os problemas que ela tem, ela perde o sentido da vida. Tem gente que gosta de ser desgraçada. Que a partir da desgraça pessoal que ela chama a atenção dos outros, que ela quer ser amada, que ela quer atenção, né? Que aquela velha, e aí, como você vai? Ela faz que... Não tô bem. Mas eu não vou falar porque você não tem tempo para me ouvir, eu sei. Né? Para com isso. Chega. Vítima não dá. Nem você vai ser tolerado daqui a um tempo. Depois quer que as pessoas gostem dela. Não pode. Joga fora isso. Para de ciscar. Pra cima que se olha. Para de ficar achando que seu problema é importante demais. Ontem, minha gente, eu conheci uma criança chamada Miguel. Um menino que tem 2 anos e já está na 11ª cirurgia. Ele tem tantas deformações, tantas. E o Miguel me assiste muito pela televisão. E ontem eu fiz uma missa num lugar muito simples lá em Minas, num contexto rural, e a mãe do Miguel levou ele para me conhecer, lá perto de 7 Lagoas, onde eu estava. E o Miguelzinho, na hora que ele me viu de longe, sem sermos apresentados, eu estava de camiseta, nem estava vestido de padre ainda, ele olhou para mim e fez assim. E sorriu. Ele tem muita deformação na boca, sabe? Ele não come. Miguel nunca comeu nada. Tem 2 anos. Todos os alimentos dele são introduzidos por uma seringa na barriguinha dele. Ele não tinha. Está sendo reconstruído agora. Todo o processo por onde a gente joga as fezes fora, ele não tinha abertura do ânus, nada. Então, todas as necessidades do Miguel são numa bolsinha externa também. Então, quando eu peguei ele no colo, eu percebi que ele estava cheio de aparelhos para poder viver. Só que se você visse que eu vi, se você visse os olhos daquele menino, tinha tanta vida naquele menino, minha gente. E aquele menino sorria para mim o tempo todo, como se ele estivesse comemorando o maior dos acontecimentos. E aí eu perguntei à mãe dele, né, se ele era sempre daquele jeito. Ela disse, Padre Fábio, meu filho, ele sofre dor o tempo todo. Os médicos já me disseram isso. Ele é cheio de agulha. Imagina que uma criança com 2 anos já fez 11 cirurgias, minha gente. E ainda vem mais 20 pela frente, porque são muitas deformações internas e externas. A vida desse menino é internado. Aí ela falou assim para mim, padre, quando o Miguel nasceu, eu estava numa depressão profunda. E quando o médico me contou, quando eu vi o meu filho todo deformado, eu fui curada na hora, padre. Porque eu tomei uma decisão naquele momento. Nenhuma tristeza nesse mundo tem sentido agora. Sou perfeita, eu não tenho nada, eu tenho uma filha linda, eu tenho um marido que me ama. Eu estou mergulhada numa tristeza, numa falta de sentido para a vida. E olha o meu filho, olha o filho que eu trouxe ao mundo. Esse menino desde pequeno me deu lições, padre. E dizem que aquele sorriso pelos olhos, se você visse os olhos do Miguel,
Se você visse o que eu vi, você entendeu o motivo de eu estar tão comovido agora ao lhe contar a história dele. Aquele menino é um mistério para mim. Não que eu esteja instrumentalizando o sofrimento dele para fazer uma pregação, não é isso não. Aliás, eu até tentei administrar isso quando eu estava diante dele. Eu não quero instrumentalizar esse menino para eu me achar isso, aquilo, não. Eu não tenho o direito de fazer isso com ele. Eu quero vê-lo só, assim, e sentir a humanidade dele. Eu não quero instrumentalizar o sofrimento do Miguel, ou dizer que ele veio ao mundo assim, para que a gente fosse melhor, porque eu não acredito que Deus faria isso. Deus não é um sádico. Infelizmente, sei lá, nós somos assim. Nós produzimos filhos imperfeitos. E muitas vezes esses imperfeitos, não são eles que são imperfeitos, são nossos olhos. Quando olhamos para eles e achamos que aquela deformação pode ser causa de infelicidade para ele. Aquele menino mexeu o meu coração ontem, e eu posso dizer que Deus me visitou através dele. Eu vou pensar 2, 3 vezes antes de me aborrecer com as coisas. Eu vou pensar 2, 3 vezes antes de reclamar. Eu já vi muito sofrimento nessa vida, minha gente. Eu já vi muita dor, já vi muita lágrima. Vocês sabem o quanto que mães que perdem filhos me tocam. Eu não sou capaz de fazer milagres. Nunca fiz nenhum milagre, não. Mas ontem, sabe, ao conhecer o Miguel, sem nunca ter visto aquele menino antes, e tendo eu tantas necessidades de pedir um milagre a Deus por tudo que é mais sagrado nessa vida, se hoje eu pudesse receber um milagre, eu queria que o Miguel vivesse. Ontem, hoje, em alguns momentos, eu parava e pensava: o que será que ele está sofrendo agora? Qual é o incômodo que neste momento aquela criança tem sem reclamar? Essa graça, sabe, nós pedimos a Deus diariamente, para a gente esquecer um pouco as nossas dificuldades e olhar para os sofrimentos que o mundo tem. Isso é cristianismo. É você ser tocado pela vida do Miguel sem nunca ter visto a carinha dele, porque eu o trouxe aqui hoje, e através da minha palavra, daquilo que ele fez em mim, ele faz em você também. Então Miguel é vivo. O Miguel é grande. O Miguel é um profeta nos dias de hoje, tendo 2 anos e sem saber dizer uma palavra. Eu posso ir muito além de onde estou, ou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Obrigado. Vamos dançar um pouquinho agora, vamos?